Começa agora o Como Ele Andou. No ar, a juventude que segue os passos de Jesus. Apresentado por Rafael Vasconcelos. E agora vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 11, versos 20 a 26. Que diz assim: Algum deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Tá rolando uma brincadeira no Face, no Insta, sei lá onde mais pode ter isso aí, o WhatsApp, não sei. O que você responderia quando te perguntam qual, e a pessoa bota o nome dela, no meu caso, qual Rafa? Qual Rafael? E eu tava orando por um tema para o meu devocional dessa semana, e a minha noiva Ângela, ela trouxe esse assunto. Ela falou: nossa, eu tava pensando nesse assunto e eu fiquei pensando, qual a minha identidade? Quem eu devo ser? Quem eu devo evidenciar? Quando alguém falar sobre mim, qual Ângela, no caso dela, o que as pessoas têm de impressão? O que as pessoas têm de visão sobre a minha pessoa? Será que eu tenho transmitido a identidade que eu deveria transmitir como cristã, como filha de Deus? E aqui, esse texto específico é a primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos. Eu já citei esse texto algumas vezes, mas eu queria me aprofundar um pouquinho nele hoje. Porque para eles terem sido chamados cristãos, não foram pelos de dentro, tá? Isso foram pelos de fora. Foram pelas pessoas que, na verdade, até queriam zombar deles, né? Eu já falei isso, já expliquei em outros programas, que era uma zombaria, era um deboche, né? Olha lá, os cristinhos andam igual a Jesus, acham que são Jesus, olha lá, querem imitar ele. Que deboche, mas que honra, né? Ao mesmo tempo que eles debochavam pela sua própria visão, eles estavam honrando aquelas pessoas que tinham a vida buscando imitar Jesus. E as pessoas que são imitadores de Jesus, que evidenciam isso, elas têm algumas características muito específicas, como a gente pode ver aqui no texto. A primeira característica marcante de uma pessoa que tem a sua identidade em Cristo é porque essas pessoas, elas evangelizam. Elas falam desse amor e desse Cristo. Elas compartilham as boas novas que as transformaram, que mudaram suas vidas. Então, se você quer evidenciar que você é um filho de Deus, você precisa evangelizar. Essas pessoas não têm vergonha de assumir a sua nova identidade. Elas não têm vergonha de assumir a sua fé. Pelo contrário, elas propagam. Elas declamam a todo e a quem quiser ouvir: eu sou de Cristo Jesus. Uma outra característica marcante de pessoas que têm como caráter, têm a identidade em Cristo, é que elas produzem fruto, né? Lá no Salmo 1 vai falar, né, que aquele que o bem-aventurado, aquele que o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de água corrente, que dá fruto no tempo certo. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós temos a nossa identidade transformada para se parecer com a de Cristo, mas nós produzimos frutos,
mais nós alcançamos pessoas. E o fruto pode ser um evangelismo, mas também pode ser a restauração, pode ser você influenciar alguém que estava desviado a mudar de atitude. Pode ser você inspirar alguém que está passando por uma luta contra um pecado a permanecer fiel e permanecer firme. E o que entra o nosso terceiro ponto aqui. Pessoas com a identidade em Cristo evangelizam, produzem frutos e encorajam um ao outro. Não há espírito de competitividade entre os filhos de Deus. Não há espírito de competitividade naqueles que assimilam o caráter de Cristo. Cristo nunca incentivou isso, né? E, pelo contrário, quanto mais pessoas falando, quanto mais pessoas pregando a palavra da forma correta, melhor. E a gente pode parar para pensar que hoje em dia não é bem essa realidade que a gente encontra nas igrejas, é uma realidade de rivalidade, de competição, de inveja. Infelizmente é isso que a gente vive e é isso que tem sido evidente. Mas isso precisa ter transformado. Pessoas que assimilam o caráter de Cristo, eles deixam a competitividade de lado e passam a caminhar juntos em prol de um único alvo, de uma única obra. Seu ego, seus desejos, seus anseios passam a ficar em segundo plano. Em primeiro lugar fica a vontade de Deus. Outra característica de quem assimila a identidade de Cristo é que ele se torna cheio do Espírito e de fé. Aí você pode perguntar, Rafa, o que é cheio do Espírito? Eu vou começar a falar em línguas, operar milagres? Não. Cheios do Espírito, no meu ponto de vista, humilde ponto de vista, é quando você transborda tudo aquilo que é o plano de Deus para sua vida. Como assim? É quando você permite que Deus tenha total controle, que o Espírito guie suas atitudes, que o Espírito guie até as partes mais sensíveis da sua vida. E isso vai te ajudar a ter uma palavra sábia na hora certa. Isso vai te ajudar a ter o conselho amigo. Isso vai te ajudar a ter a percepção da dor e do sofrimento. Você vai começar a ter a visão de Cristo. Tá, mas isso vem como? Vem com ler a palavra, orar e praticar. Estar cheio do Espírito Santo é deixar que Ele tome as decisões por você. E a fé é confiar que a decisão dele, a vontade dele é a melhor que a sua. Não importa ela qual seja, mesmo que você não entenda. Então, pessoas são cheias do Espírito e de fé, é uma característica, porque elas são controladas não mais pela sua vontade, mas pelo Espírito Santo. E a última característica é que as pessoas que são conforme a identidade de Jesus, elas evidenciam isso naturalmente. Não é uma coisa falada, não é uma coisa que fazem questão de fazer, mas naturalmente as suas atitudes, elas mostram que ela tem uma diferença, que ela tem algo que pode trazer transformação. Bom, hoje eu fui numa loja e eu falei, olha, eu fiz uma transferência bancária para pagar vocês, mas voltou para minha conta, né? E eu vim aqui trazer o dinheiro, saquei o dinheiro e vim trazer, né? E a expressão da pessoa foi tipo de surpresa, né? Ela não chegou a falar nada, mas eu vi que ela ficou surpresa por eu ter ido lá e pedido para ela olhar. Olha, por favor, se o dinheiro tá na sua conta e tal. Ela falou, mas eu olhei e caiu. Eu falei, mas olha de novo, que pra mim tá parecendo que voltou, né? Então, ela olhou e viu que não realmente tinha voltado, né? Aquele olhar de surpresa nela me chamou muita atenção, porque na verdade devia ser o natural, devia ser o normal, né? E isso não é mérito para mim, mas é uma evidência natural de que o caráter é transformado para Cristo. A gente não pensa mais em tirar vantagem do outro, mas sim de parecer mais com Cristo. O que Jesus faria em meu lugar? Tem um livro que chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Eu recomendo muito essa leitura. Eu espero que esses pontos, que essas características, elas possam inspirar você
para que talvez numa próxima vez, quando as pessoas forem falar qual Rafa, qual você, elas possam dizer qual Rafa? Aquele que busca se parecer com Cristo. E encerrando o nosso devocional de hoje, eu queria ler João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A sua identidade é filho de Deus. Mas você tem que evidenciar isso para que as pessoas saibam. Então, qual o Rafa? O Rafa é um filho de Deus. E esse direito de ser filho de Deus, para os que creem, ele não precisa de cotas para indígenas ou negros. Ele não precisa do feminismo para que a mulher atinja esse direito. Ele não precisa de dinheiro para que o mais desfavorecido alcance esse direito. Não, ele é um direito dado igualmente a todos quantos o receberem. Todos. Todos. O reino de Deus, ele é para todos. E ser filho de Deus é um direito que você pode ter também. Mas que mais que ter o direito, é importante evidenciar essa conquista. Que esse seja o seu desafio. Qual a impressão que as pessoas terão de você daqui para frente? Como elas te descreverão quando perguntadas sobre você? Termina agora o Como Ele Andou, jovens seguindo os passos de Jesus.